O Portal dos Fóruns de Educação de Jovens e Adultos do Brasil se configura como espaço-lugar de construção coletiva e vem desenvolvendo ao longo de 5 anos pesquisação no campo da EJA em todo o país. No DF, realiza um mapeamento das cidades sobre a educação numa perspectiva libertadora. O tema da Semana de Extensão nos permite apresentar o nosso olhar sobre as cidades que surgem no entorno de Brasília, em complemento ao trabalho desenvolvido pelo portal, incorporando na construção do conhecimento uma atitude investigativa e reflexiva, a partir da metodologia do estudo do meio e da perspectiva do estudo do lugar, categoria de análise da geografia. Escolhemos a Ceilândia pelas especificidades no que diz respeito ao seu surgimento, as lutas travadas por sua população para a constituição da cidade e por sua diversidade cultural extremamente relevante. Eu cheguei em Ceilândia em 31 de dezembro de 1971. A Ceilândia era apenas um bebê, mas não é aquele bebê cheiroso que a gente dá banho, coloca tal. Era o talco da Ceilândia, era o pó da poeira. Quando chovia era muita lama e quando fazia sol a gente sofria muito com a poeira. Nós não tínhamos água no começo, nós tínhamos o chafariz. A gente já sabia que de alguma forma ia ter um movimento popular em Ceilândia. Quer dizer, começa com a briga pela água. Não era uma briga justa, uma briga contra aquele que deveria levar água potável e encanada para a gente. Era uma briga entre as pessoas. Quando eu era criança, eu fazia uma leitura muito pessoal, de individualidade das pessoas, egoísmo, essas coisas. Não conseguia fazer a leitura que eu faço hoje. Por exemplo, quando você entra num ônibus cheio, é normal as pessoas se pisar umas nos pés das outras, né? Se engalfinhar, começar a brigar, porque o ônibus está muito cheio, mas a gente sabe que tem os empresários do governo, tem os empresários que tem essa frota de ônibus, tem o governo que colabora com a sua parte. Então a luta ela não pode se dar dentro do ônibus. Então foi assim que eu vi a Ceilândia. O primeiro movimento que eu participei era do movimento pela água. Nosso maior símbolo, eu encaro assim, a caixa d'água. Você ter um chafariz naquela época e ter a caixa d'água hoje, então isso vai ser sempre um símbolo da nossa vida. Então, quando eu cheguei na Ceilândia, eu não tinha a mínima noção de que lá estava se formando a Associação dos Incansáveis Moradores de Ceilândia. Não tinha ideia disso, porque primeiro a gente morava de aluguel. A pessoa que tinha ideia era aquela que era dona do lote. Aquelas pessoas que moravam na Vila do Iapeí, que ficavam próximo ao núcleo Bandeirante, a cidade metropolitana. Então, ali que hoje é a Candangolândia, então, quem mudou para a Ceilândia era justamente pessoas que tinham que desocupar aqueles lugares, né? Lembrando que a Ceilândia foi criada no contexto do regime militar. Em 1971, fez a primeira remoção, como se remove lixo, primeira transferência, primeiro assentamento daqueles chamados candangos construtores de Brasília, assim como se deu no Rio de Janeiro, com a Cidade de Deus, e depois se prolongou até 1979, que é justamente o ano de criação da nossa escola, que foi no momento já da extensão do regime militar. Naquele momento eles criaram o setor P, que era para ser apenas setor QNP, né? A Ceilândia em 1971 era chamado QNM, né? E naquele momento, devido a um problema de erosão do local onde eles colocaram essas famílias, né? Teve que se separar as quadras ímpares para o setor P-Norte e as quadras pares para o setor P-Sul. E no final a Ceilândia foi se formando assim, as pessoas vieram, o próprio nome já diz CI, que é Centro de Erradicação para Invasões. E aí o que acontece? As pessoas vão para lá. Como criança a gente não tem noção. Eu acho que meu pai e minha mãe também não tinham essa noção. A noção deles era,
uma coisa objetiva, ter uma casa. Mas não tinha essa noção de luta na Associação dos Inquilinos, ou luta junto às pessoas da Associação de Moradores. Quando esse grupo chegou em Ceilândia, antes de mim 8 meses, né, e já para o lote deles, eles chegaram e receberam a promessa de que o lote seria deles, que eles não pagariam por isso, nem nada. De repente, começam a chegar os carnês, e os carnês num preço exorbitante. E aí as pessoas começaram a juntar. Foi aí que se originou. A Associação dos Incansáveis, ela já estava tão forte que aí começou a cooptação do governo. Começou a desarticular a luta da seguinte forma: sabia que tinha alguns líderes naquele grupo que estavam na luta direta, então o carnê dessa pessoa vinha com a prestação baratinha, mas o vizinho do lado não, vinha com a prestação muito alta. Nessa situação, aqueles que se viram prejudicados conseguiram fortalecer ainda mais a Associação dos Incansáveis Moradores. Foi a associação um marco da história, porque todas as outras associações fizeram também suas lutas, mas ninguém com aquela força de início. A gente teve a primeira eleição do Distrito Federal, eleição para senador e deputado federal. Para governador a gente não tinha ainda. E justamente tinha um secretário de Educação, Fábio Bruno, que queria se beneficiar das escolas, dando arroz com uns pedacinhos de frango cristalizado no arroz, para o pessoal cozinhar, essas coisas. Então, quer dizer, queria comprar voto em troca de arroz. Os diretores não permitiram. A escola onde era o Complexo A funcionava a escola normal. Então, os alunos da escola foram todos para a rua. Foi basicamente assim, uma das primeiras lutas que a Ceilândia teve, assim, diferente. Luta que não fosse dos incansáveis, de associação de moradores, associação de bairro, tudo. Já uma luta pela educação. Uma luta direta pela questão da cidadania. Ué, não vamos trocar esses pacotes de arroz de 5 quilos por voto, isso não, né? Nós chegamos a ter o Centro de Cultura e Informação de Ceilândia, CCI, conhecido, ele nasceu com a ajuda de um padre chamado Padre Antônio. Tentaram matá-lo 3 vezes. Teve uma vez que ele ficou todo quebrado. Um carro foi para cima da bicicleta dele e jogou longe. A gente pensava que ele nem ia sobreviver, ele sobreviveu. Na Ceilândia Sul teve o Frei Cirino, que ajudou muito, inclusive na construção das primeiras casas. E o Padre Antônio ele já tinha uma atuação mais política, da reivindicação, da cultura. Então as folias do divino, aquilo que ficou no interior, ele recuperou na cidade. Foi recuperando toda a história da folia do divino. E o CCI ficava abrigado na igreja Nossa Senhora da Paixão, que era onde ele era pároco. E o CCI era tão interessante que o CCI ele fazia semanas de formação. Todo ano a gente ficava ávido aguardando as semanas. Porque essas semanas de formação a gente viu lá Marilena Chauí, a gente viu Florestan Fernandes. Primeira vez que eu vi o Lula foi lá. Primeira vez que eu vi Frei Beto foi lá. Então, quer dizer, eram muitas lideranças que iam falar na semana de formação. Eles conseguiam gente do Brasil inteiro para falar. As coisas ali estavam, de certa maneira, pipocando na Ceilândia. E aí a gente via que as pessoas, de alguma forma, a única saída que nos restava era a luta. Não tinha como não lutar. E esses movimentos, eles ajudam muito a construir a identidade das pessoas. Tanto que ajuda que a gente observa, por exemplo, o feirante ele tem uma organização. Os alfabetizandos eles têm uma organização. Alfabetizando os nossos conseguiram ter escolas de EJA funcionassem durante o dia em Ceilândia. Tem movimento de mulher que se organiza de um jeito, tem umas que se organizam na costura, outras se organizam na questão das raízes, né, das raizeiras. Cada um vai encontrando sua forma de se organizar, mas eu acho legal que o cume é sempre a transformação. E esses movimentos, eles servem muito eles servem muito para organizar a cidade.
organiza a cidade, ele vai aos poucos organizando, mas também ele tem que compreender que se ele não tiver, se ele for perdendo as pernas, for perdendo os passos, aí termina como a gente está vendo na cidade, né? Especulação comercial, né? As casas superfaturadas, só quem compra quem pode mais. A gente tem que repensar tudo, outros movimentos têm que começar, tem que ir surgindo.